ZYS 501. Rádio Betel FM 104,9 MHz. O amor de Deus em sua vida. Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olha o homem aí, é gente da gente. Olha o homem aí, alegre e contente. Silêncio, que chegou a autoridade. Hora certa. 11h03. Tenham todos um bom dia. Aqui estamos nós nos reunindo de novo no estúdio da Betel. Cenário novo aqui, não tem mais aquelas cadeiras vermelhas. E estamos começando o programa Silêncio, que chegou à autoridade, que é esse nosso compromisso de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na Betel, que traz no seu cenário, no seu corpo diretivo, a supervisão geral do pastor João Neto de Barros, técnica de som e efeitos especiais do Anilton, e todos os dias nós temos aqui, pelo menos essa é a ideia, um convidado. Nós começamos com a reabertura dos nossos trabalhos. Nós trouxemos na última sexta-feira o presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, o vereador Pedro Macário Neto. Ontem, segunda-feira, no princípio da semana, trouxemos o presidente da Peixe São Francisco e médico veterinário, pré-candidato a vereador, Antônio Almeida Júnior. Hoje está formulado o convite para o vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, o senhor Flávio Henrique Magalhães Lima, justamente no dia em que a cidade poderia estar comemorando com desfile, né? Aí na Avenida Polônio Salles, os 62 anos de emancipação política do nosso município. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 3 anos a mais que o município emancipado, evidentemente. Então vamos destacar algumas das principais manchetes que nós estamos destacando no site. Eu já falei sobre esse assunto a respeito do Raimundo Caires, que como pré-candidato a prefeito, o Progressistas também projeta eleger até 3 vereadores. Há quem diga, inclusive foi questionado ontem, durante a nossa entrevista, questionada essa improbabilidade. Talvez não seja possível eleger 3 vereadores, um partido só, mas isso é uma história que a gente não pode estar contando agora. Então, com o pré-candidato a prefeito, progressistas também projetam eleger até 3 vereadores. Nós já falamos sobre esse assunto. Esse quadro vem sendo maturado já há algum tempo. Antes de ingressar no Progressistas, o Raimundo Caires buscava esse espaço. Dessa vez, poderemos ajudar muito a cidade no comando do Poder Executivo, ressaltou o ex-prefeito Raimundo Caires, que se predispõe a lançar-se pré-candidato pelo Progressistas nas eleições deste ano. Essa é uma das manchetes que você já deve ter acompanhado. Ontem nós também publicamos aqui uma matéria referente a uma reunião que aconteceu na Secretaria de Saúde, se não me falha a memória, para discutir a questão da abertura do comércio. Há quem diga que a abertura do comércio, que a prefeitura tem perseguido os empresários, o comércio como um todo, além de bares e restaurantes que já sofrem desde o princípio. E ontem, algumas instituições como CDL, Ascopa, Simpa e a própria prefeitura se reuniram, mas não chegaram a um denominador comum, não houve consenso. E aí ficou para a resposta sair hoje. Até o presente momento eu não recebi nenhuma notificação de uma pessoa que ficou incumbida, ficou sob a responsabilidade, com a responsabilidade de me dar essa informação.
Uma pessoa, fui na feira hoje comprar um abacaxi, logo um abacaxi, encontrei com uma pessoa que disse-me assim, ó, também colocando essas figuras aí para discutir com aquela águia que é Luiz Humberto, essa questão de reabertura do comércio, é possível que não se consiga nada. Eu, particularmente, disse à pessoa, não acredito que eles abdiquem ou atentem para esse chamamento dos empresários para que, pelo menos, o comércio fique aberto até, no mais tardar, 14 horas. Uns apelam para as 13 e outros até acham que pode ficar aberto até meio-dia, mas fechar não. Pelo menos esse é o sentimento de todos. Então, colocando algumas figuras como Marcel da Milênio, Adalto Alves, o rapaz da CDL, não me falha a memória o nome, Assis Presservil, enfim, são algumas figuras que não têm argumento suficiente para derrubar o moço chamado Luizinho. Tanto é que um empresário me disse ontem, olha, esse negócio dessa amortização de deixar para amanhã, muito provavelmente eles fechem mesmo o comércio. Bom, vamos aguardar a resposta para que a gente possa discutir com mais propriedade. Uma outra manchete que a gente vai destacar aqui é com relação a essa informação. Quem ocupa cargo de confiança na prefeitura tem que se afastar até o dia 15 de agosto para disputar a eleição. Pois muito bem, hoje nós estamos vivenciando, nesse dia 28 de julho de 2020, os 62 anos de emancipação política da cidade de Paulo Afonso. É justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui no estúdio com o vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, Flávio Henrique Lima, conforme vocês já estão acompanhando aí pelo Instagram, que nós estamos transmitindo o programa de hoje, além de estarmos normalmente aqui no estúdio. Flávio, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. E vamos destacar aqui, nesse princípio de programa, os 65 anos de emancipação política da cidade de Paulo Afonso. 65 sou eu. Ah, tá. Muito bem. Está feita a pergunta. Bom dia, Bob. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Betel FM. Um grande prazer participar do seu programa mais uma vez, nesse seu retorno. Literalmente a volta do que não foi, né? Como dizia o poeta. E assim, temos muito o que comemorar, claro, e sempre. Paulo Afonso, de uma história tão rica, tão bonita, uma grandeza reconhecida em todo o país, mas também precisamos refletir bastante nesse dia. Uso dizer que talvez seja o nosso aniversário de emancipação mais triste da história. O momento é um momento muito difícil. Claro que nós não estamos falando de uma situação local, especificamente, né? Nós estamos falando de um problema que vem trazendo sérios transtornos e assolando toda a população no mundo inteiro. E aqui com a gente não poderia ser diferente. Mas que seja feita, então, hoje, nesse dia de hoje, essa reflexão de que temos muito que comemorar, mas que precisamos compreender o momento, precisamos entender qual o nosso papel diante de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, para que a gente possa, o mais rápido possível, vencer essa crise, que é uma crise que conceitualmente ela é sanitária, mas ela reflete em vários aspectos da nossa sociedade. Ela interfere dentro das nossas casas, ela interfere no nosso comportamento, ela interfere nas nossas vidas como nós nunca vimos uma crise anteriormente interferir. É um momento realmente difícil, um momento que a palavra de ordem deve ser solidariedade, a palavra de ordem deve ser buscar compreender essa questão que está acontecendo, para que cada um faça o seu papel de forma disciplinada
e a gente possa passar o mais rápido possível por essa tormenta. Muito bem, Flávio. Quem está vendo a gente aqui é Ismaías Reis, mandando um bom dia para você. O Nino Rangel, que é secretário, Joelma Dantas é aqui da casa e o Geraldo Alves. As pessoas estão vendo a gente aqui. Bom, nesses 62 anos de emancipação política, quais as questões que o senhor ressaltaria que evoluíram e quais considera que regrediram? Pergunta bem complexa, viu, Bob? Olha, Bob, eu acho que Paulo Afonso, por exemplo, falando de maneira geral, economia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a cidade enquanto prestadora de serviços, a cidade tem crescido e vem crescendo nos últimos anos bastante. Há de se salientar que eu não falo em regredir, mas a gente precisa, de uma vez por todas, fazer com que determinadas situações, de uma vez por todas, aconteçam aqui em Paulo Afonso, para permitir que a gente viva um novo, eu gosto de chamar assim, um novo boom econômico. Eu acho que hoje a grande necessidade de Paulo Afonso seria não na dimensão do que foi a construção das usinas. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, né? A construção das hidrelétricas aqui, elas fizeram com que a nossa economia se erguesse, tivesse uma pujança que dificilmente a gente acontece um momento como esse de novo. Mas a gente precisa fazer com que agora Paulo Afonso comece um novo ciclo. O papel das hidrelétricas aqui, no primeiro momento de obras, uma incrível geração de emprego, ele vem se exaurindo enquanto modelo de manutenção econômica com o passar do tempo, o que é natural. O que é natural. O que antes era investimentos e mais investimentos, depois se tornou um modelo operacional e aos poucos a grande companhia, que foi a nossa grande indústria, que gerou todas essas condições que nós temos hoje, ela também foi a outros cantos do país, aqui do Nordeste, e fez também outros investimentos. E aos poucos, Paulo Afonso, nessa condição de operacional, ela vem perdendo esses grandes investimentos, mantendo, por conta dessa base industrial de geração de energia que conseguiu construir, bons índices, né? Eu consideraria índices excelentes do ponto de vista de arrecadação, o giro econômico, o produto interno bruto da cidade é muito bom, porém a cidade está precisando urgentemente, até porque ela vem crescendo, a população está crescendo, né? As necessidades crescem junto, né? O nosso modelo urbano ele está ficando um pouco ultrapassado, ele precisa ser revisto. Então, todas essas necessidades que vão surgindo desse crescimento demográfico, desse crescimento populacional, fazem com que a gente precise fazer acontecer em Paulo Afonso esse novo ciclo de desenvolvimento econômico, que vai ser, não porque a gente quer, ele vai ser por conta das exigências que a cidade por conta das características que a cidade tem, pautado em algumas situações que são muito conhecidas de nós. Turismo, por exemplo. Turismo é uma coisa que a gente ouve falar aqui há muitos e muitos anos, e a gente sempre ouve falar, e em paralelo a gente ouve falar também o quê? Poxa, aqui ao lado em Alagoas está desenvolvendo mais, aqui ao lado em Sergipe está desenvolvendo mais. E o que é que acontece afinal? Por que a gente não consegue, de uma vez por todas, implantar um modelo sustentável aqui, um modelo que gere realmente um impacto na economia da cidade, diante de tantas belezas naturais, diante de tantas belezas também construídas pelo homem? Por que a gente não consegue, de uma vez por todas, fazer o turismo acontecer em Paulo Afonso? A gente precisa achar essa solução. Serviços, crescemos muito. Especialmente nos últimos 20 anos, acho que foi o setor que mais cresceu, mas a gente precisa agora ver onde nós estamos, como estamos, nosso papel regional, né? A gente vem aos poucos vendo se exaurir essa nossa condição
de força regional. As outras cidades estão correndo atrás, estão perseguindo também, o que é absolutamente natural. Então, tudo isso precisa ser observado para que a gente não caia nessa regressão que você citou. Eu não diria que Paulo Afonso ela venha num processo de regressão, mas há uma estagnação, precisa ser reconhecido isso para que a gente tome alguma providência. E essa estagnação, muito especialmente, está voltada para esse campo econômico da geração de emprego e renda. Esse seria o grande alvo hoje para se construir uma política pública voltada especialmente para que a gente faça com que a gente consiga abraçar esse crescimento que houve, toda essa pujança que nós temos lá atrás enquanto economia, geração de energia, traz agora para a gente esse ônus. E nós temos que arcar com ele, buscar soluções e fazer com que a cidade tente abraçar boa parte dessa grande massa hoje que urge na cidade pedindo uma oportunidade de trabalho. Muito bem, um abraço aqui para Thaísa Costa, conhece por acaso? Muito bem. Está acompanhando a gente. Aliás, aqui. desculpa, um bom dia a todos aí, um abraço a todos, secretário Nino, Ismaías, Joelma, Thaísa, todos. Geraldo Alves. Geraldo, gente boa demais, o abração. advogado Jerônimo Estevão, entre outros. Outra figuraça. Muito bem. Flávio, veja, recentemente, numa live aí, o prefeito do município disse que a prefeitura está em crise, quebrada. Inclusive colocou a culpa nos políticos antecessores, embora tenha dito que não vai citar nomes, que leva para o túmulo, etc. Jogou a carapuça para cima, isso é verdade? Ou a atual prefeitura quebrou e estão colocando a culpa nos antecessores? Olha, rapaz, essa pergunta tem que ser feita a ele, mas eu vou fazer um comentário. Eu acho que foi, assim, eu acho que o prefeito foi de uma grande infelicidade na forma como ele colocou. Eu não sei, aqui endividamento ele se refere porque a prefeitura, enquanto ente público, ela possui diversos tipos de relações contratuais. Inclusive, o próprio prefeito recentemente pediu à Câmara para tomar um empréstimo de 80 milhões de reais. Enfim, segundo ele também não utilizou ainda o recurso, mas fato público e notório, né? Então, assim, eu acho que ele deveria esclarecer, até para dar a oportunidade para que os ex-gestores da cidade pudessem também ir lá e dar o seu esclarecimento acerca dessa coisa que ele está falando. Agora, me chamou muita atenção, porque me parece que ele tentou jogar isso como um argumento para justificar alguma coisa. Porque a cidade de Paulo Afonso, a prefeitura de Paulo Afonso está tudo menos quebrada. A prefeitura de Paulo Afonso, isso aí é matemática, viu? Isso aqui não é discurso político, não. É matemática. Você pega a arrecadação de Paulo Afonso dos últimos 20 anos, nós estamos em céu de brigadeiro, literalmente. Literalmente, isso aqui eu falo com a maior tranquilidade. Paulo Afonso está arrecadando muito bem. E a prefeitura vem aí anunciando e falando diariamente, até de forma repetida, de diversas ações, diversas obras, diversas coisas. Eu não entendo, nem consegui entender bem a narrativa qual foi. Mas eu acho que merecia sim uma explicação. Eu acho que deveria ser dada uma satisfação, até porque foi uma espécie de acusação. Jogou todo mundo dentro de um balaio, e parece que ele é o único diferente dos outros, né? Pelo menos foi, não sei se foi essa mensagem que ele tentou passar, mas foi muito ruim aquilo, da forma como foi feito. Você não pode levantar uma acusação tão grave dessa sem especificar as coisas, sem dizer do que é. O que foi? Que dívida é essa? A que período se refere? Quem é esse responsável ou os responsáveis? Porque, como eu disse, ele fez menção a praticamente todos, né? Uhum. Inclusive ele, que parece que ele esqueceu que ele foi ex-prefeito também, porque teve uma pessoa que me perguntou, disse, se ele estivesse referindo à dívida pública, à dívida de entes, essa dívida de entes começou com Abel Barbosa. Começou, aliás, talvez antes até, e passou por ele, quando ele foi prefeito. Mas, enfim, a gente não sabe, fica até difícil da gente comentar, a gente dizer alguma coisa a respeito, porque a gente tem dificuldade em compreender o que é que ele quis dizer e aonde ele quis chegar.
Muito difícil. Bom, apesar de tudo, crise se vence com crise, aliás, crise se vence com trabalho. E na verdade, tinha alguma pergunta aqui bacana do Geraldo, mas eu não consegui voltar, passou de passagem. Era interessante o Geraldo, se ele puder, Geraldo, por gentileza, renove aí a pergunta, porque passou aqui. Eu sou muito fraco nesse negócio de internet e flui naturalmente aqui a participação das pessoas. Tá. Meu caro Bob, professor Flávio Henrique, do ponto de vista da gestão, o que fazer para que o chefe do executivo responda legalmente pelas acusações de que existe uma dívida milionária? Praticamente você já falou sobre esse assunto. Geraldo, você está falando sobre um prisma, eu não sei também até que ponto é crime. Eu repito, eu acho que a sociedade merece um esclarecimento. A sociedade merece um esclarecimento. Agora, eu estou entendendo, pode se provocar o Ministério Público para pedir esse esclarecimento. Mas eu não sei até que ponto isso seria um crime, não. Tá entendendo? Pelo menos acho que eu entendi sua pergunta dessa forma. Mas concordo com você no sentido de que merecia, sim, alguma provocação para que isso fosse esclarecido. Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Crise se vence com mais trabalho. Esse tem sido o slogan do governo Luiz Barbosa de Deus. A pergunta que não quer calar é: a que crise ele se refere? Que bom. E que trabalho ele está sugerindo que promete resolver a crise? Pronto, Bob, você já foi falando aí, porque a crise que nós estamos enfrentando hoje, como eu disse no início, ela é sanitária. A crise é eminentemente sanitária. E aí, me perdoe, mas a crise sanitária, e aí, prefeito, você vai fazer o quê? Eu vou reformar o Ruberleno? Tem alguma coisa estranha. Prefeito, nós estamos numa crise sanitária, e aí, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer uma praça lá na entrada da cidade e botar o nome da cidade lá. Sabe? Isso não é. Crise se vence com trabalho, tá? Mas a crise é sanitária. Tem reflexos econômicos? Tem reflexos em cima da população dentro das famílias, dentro das casas. Tem também. Então, o que é que precisaria agora? Eu vou lhe dizer uma palavra que eu acho que, se esse governo compreendesse o significado dela, ajudaria muito. Empatia. Empatia. Quando você está passando por uma crise como essa, e o caráter dessa crise, ele é sanitário e de enormes reflexos sociais, por quê? Porque você obriga a diminuir o ritmo da economia. Numa cidade de desemprego alto, você aumenta ainda mais essa situação de desemprego e de vulnerabilidade social. O poder público precisa adotar uma filosofia diferente. Eu não posso pegar e dizer que o recurso da prefeitura vai continuar sendo executado orçamentariamente como vinha. Ou cumprir um planejamento que eu tinha feito para período de eleição e rigorosamente segui-lo. Está errado. Está errado. Você tem que parar, fechar a casa e rearrumar. E dizer o seguinte, a prioridade agora é planejar bem e gastar o dinheiro aqui, na nossa estratégia de combate à crise sanitária. E, em paralelo a isso, montar uma estratégia para a gente diminuir o impacto social dessa crise sanitária. Colocar os profissionais na rua para diagnosticar que impacto social é esse, planejar as ações, e teve tempo para isso, e fazer um direcionamento correto. Bob, eficiência no gasto é princípio constitucional. Em épocas de crise, esse deve ser um dos mais importantes. Você não pode desperdiçar R$1 do dinheiro público. As necessidades triplicaram. Agora, tem uma coisa que facilita o trabalho. É que essas necessidades, elas ficam restritas a essas áreas de atuação. Sabe? Formar um mutirão de psicólogos, aumentar o atendimento nos CRAs, nos CREAS. Tanta gente aí que está tendo problema dentro de casa, com seus maridos, suas esposas, seus filhos, por conta dessa questão desse isolamento social. Isso é muito sério, isso é muito grave. A prefeitura não está entendendo isso, não. A prefeitura não está conseguindo alcançar o tamanho do impacto social que essa crise sanitária está causando nos bairros mais pobres. Aí eu vou tirar 200 quentinhas do restaurante popular, vou botar no carro, vou distribuir.
Distribuir sob que critério? Escalonando os bairros a partir de que planejamento? Transparência. Deveria agora, nesse momento, dar um banho de transparência para a sociedade entender o trabalho. O trabalho está começando, vai passar por aqui, nosso objetivo é esse. E até para a sociedade contribuir. Eu já vi secretário dando entrevista se queixando da oposição. A oposição não contribui. Contribui com o quê? Qual é o trabalho? É reformar o Ruberleno? É fazer a entrada da cidade? É fazer posto de parada de ônibus aqui no Ceasa? Pelo amor de Deus, faça isso não, amigo. Vocês não estão conectados com a cidade, vocês não estão entendendo o que está acontecendo na cidade, não é possível. E aí, para piorar, porque, amigão, você numa crise como essa, você cidadão, eu, você, Anilton, está todo mundo muito angustiado. Ansiedade vai lá para cima. Com o que está acontecendo hoje e com o futuro. O que é que vai acontecer lá na frente? Aí quem é que pode te dar um afago? De onde é que pode vir, pelo menos alguma segurança no que se está fazendo e o que vai acontecer? É o poder público. Agora, é o poder público que conversa contigo. O poder público que dialoga com você. E diz para você, olha, o momento é difícil, mas nós vamos atuar assim, assim, assim. A tua parte é essa e nós vamos chegar, se Deus quiser, lá na frente, no melhor resultado. O que a prefeitura faz? Em cima da instabilidade, ela consegue piorar 10 vezes o que está acontecendo. Abre e fecha comércio de forma totalmente descriterizada, sem fundamento, sem comer, como eu disse antes, sem começo, meio e fim. Isso é tão certeza, isso é tão certo, que fica essas tomadas de decisões aí que hoje, meu amigo, tá sol, amanhã tá nublado, mas para eles lá tá fazendo sol. Eles parecem que não olham para fora para ver o que está acontecendo. Aí fica essa situação. Acabei de vindo para cá, acabei de ver lá na frente da Secretaria de Saúde, e eu não sei por que a Secretaria de Saúde, que eu acho que devia ser o gabinete do prefeito, mas tudo bem. Tá lá todos os comerciantes lá parados, como estiveram ontem, esperando que a prefeitura diga alguma coisa para eles, entendeu? Não é a primeira vez que acontece isso, não é o primeiro segmento que está sofrendo com essa situação. Então, tudo isso piora ainda mais o lado do cidadão. O cidadão já está num momento difícil, quando olha para quem pode ajudar, é um festival, me perdoe, viu, gente? É um festival de trapalhadas e principalmente uma falta de transparência para dizer para a gente, vem cá, vocês estão trabalhando baseado em quê? Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Porque ainda ficam falando em isolamento social, mas nunca fizeram uma medida que tivesse correlação com o que eles estavam pregando. E não tiveram coragem de dizer a verdade. Porque, na verdade, o que a prefeitura fez foi, eu vou testar pouco, vou diminuir a quantidade de casos, e aí isso provocou em boa parte da população a sensação de segurança, a população vai para a rua. A população vai para a rua. E isso é uma tragédia anunciada. Mas assim, talvez ainda haja tempo. Parem, voltem. Pô, derrubaram o secretário de saúde no meio da crise, ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por que o secretário de saúde saiu até agora. E era o secretário que eles estavam mandando para, segundo eles, né? Vai lá para Salvador para ensinar o modelo de Paulo Afonso. Não sei se você lembra disso. Uhum. Isso foi falado aqui em verso e prosa para todo mundo vir. Lá vai o secretário ensinar não sei aonde o modelo, não sei qual secretaria está ligando para cá para saber o segredo de Paulo Afonso. O secretário cai do dia para a noite e ninguém sabe por quê. Qual a segurança que essa cidade tem? O teu poder público passa o quê para você? Que mensagem chega? Então precisa ter cuidado com tudo isso. Precisa conversar mais com a sociedade, ser mais claro e principalmente ser mais competente. Precisa ser mais competente e mais sério no trabalho. A crise é sanitária. Viu? A crise é sanitária, não esqueçam disso. Flávio, o senhor é o atual vice-prefeito, eleito democraticamente, mas na ausência do prefeito, quem governa é o genro Luiz Humberto, Luizinho, que não foi escolhido pelo povo. O que o senhor acha dessa situação? É institucional? Não, aí na verdade eu acho isso lamentável, né? Eu acho lamentável, assim, tento cumprir meu papel,
estou sempre lá na prefeitura, quando pode, porque agora está fechando direto, né? Estou sempre lá no prédio, até onde deu, participei de reuniões, tentei interferir, tentei falar, tentei opinar. Mas eu não caí nas graças da família do prefeito, né? Aliás, pessoas que eu já conhecia há um bom tempo e, de repente, o patinho, que era amarelinho, ficou feinho. Aí eu não sei lhe dizer por quê, tem que falar com eles para saber o que foi. Aliás, eu queria muito saber, até para poder tá discutindo e vendo. Porque, assim, eu gosto de você, eu não gosto de você, rapaz, céu de menos, rapaz. Ali, naquele negócio ali, rapaz, nós temos que trabalhar pensando na cidade, Bob. Aliás, tem alguns servidores meus, aí você falou Thaís, devem ter outros ouvindo a gente. Eu me lembro de uma reunião que eu fiz, enquanto secretário de Meio Ambiente, eu disse, só gente, espero que eu saia daqui com novos amigos, espero que os amigos que eu já tenho, eu possa melhorar ainda mais essa amizade. Agora eu não vou ter problema nenhum em perder amigo aqui, porque o meu compromisso não é com nenhum de vocês, o meu compromisso é com a cidade. O meu compromisso não é agradar, não é fazer coisinha bonitinha para ninguém. A gente tem que fazer um trabalho aqui voltado para o que a sociedade espera, as necessidades da cidade. A gente não é santo, milagreiro, não vai resolver tudo, mas dentro do possível a gente tem que buscar fazer o melhor. Tentar sempre alcançar a perfeição. Ah, Flávio, ela é impossível. Eu não estou dizendo que nós vamos chegar. Estou dizendo que nós temos que sempre tentar alcançar a perfeição naquilo que a gente faz. É dessa forma que eu acredito que a gente consegue dar o máximo quando a gente está trabalhando ali no órgão público. E a palavra servidor, ela não vem do acaso, né? O servidor está ali para servir. Então, assim, a compreensão, infelizmente, hoje, que o prefeito tem, é que a prefeitura é um pertencimento. E aí, ele se permitiu no direito de quebrar um princípio democrático e republicano, de alijar uma pessoa eleita e escolhida com ele, certo? Defendendo princípios e ideias durante uma campanha, que ele simplesmente preferiu, em nome lá de dar esse apoio, sei lá, moral, não sei nem como é que eu chamo isso, aos familiares dele, me alijar do processo. Mas, é como eu sempre digo, para frente é que se anda, irmão. O senhor é favorável ao fechamento do comércio, como está se discutindo nesse exato momento? Bob, que eu sou favorável, e aí não sei mais nem se vai ter tempo para corrigir esse erro, que eu achei um erro crasso da prefeitura, é que haja diálogo. Teve um momento dessa crise, acho que no início, que eu vi uma coisa que eu disse, ó, desse jeito dá certo. Havia uma espécie de um conselho, um comitê. Tinha a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Univasf, eu vi representantes de sindicatos médicos, salvo engano, enfim, dentistas. Havia uma gama de profissionais, alguns ligados à área de segurança, alguns ligados à área de saúde. Eu acho que poderia tentar ampliar mais, envolver o Ministério Público. Eu acho que ali, daquele jeito, ia funcionar. Eu não sei porquê, e eu queria muito saber, que muito rapidamente aquele negócio dissolveu. De cara, a prefeitura já foi se desentendendo com alguns órgãos de polícia por conta de barreiras. Eu acho que ali faltou diálogo, faltou habilidade para dialogar. E a partir dali, eu acho que a coisa foi centralizando de um jeito. E aí as decisões começaram a ser tomadas na sala de jantar, na fazenda, né? Tomando café, almoçando, jantando. Então, quando isso aconteceu, é o que eu disse, se desconectou da cidade. O comércio só foi ouvido quando foi para dizer vai fechar ou vai abrir. E aí ninguém desce a rua da frente, ninguém entra ali na Delmiro Gouveia, no BTN, onde tem muitas lojas, onde o comércio de Paulo Afonso é mais forte, para saber o que está acontecendo, para saber como é que está. O comércio de fulano, de Beltrano, de Ciclano, isso ninguém vai fazer. Vai para onde? Vamos ali inaugurar a obra, vamos levar quentinha, sem saber para onde nem para quem, acorda de manhã, hoje nós vamos para onde? Você está entendendo? Então isso é que está errado. Isso é que está errado. Ó, pessoal do comércio, vem aqui, vamos conversar. Lá atrás, então nós estamos com quantos casos? 0 casos. Então nós vamos manter essa política. Veja o que está acontecendo em Salvador. O prefeito chamou e disse, ó, nós vamos criar o seguinte critério. O percentual de ocupação de leite de UTI. Tá? Isso foi acertado com todos. Então, vai abrir quando tiver de 75% para baixo de ocupação. Tá? Que aí dá uma margem para ele, para num pico, numa semana de pico, ele ter como atender aqueles que estiverem contaminados. Sempre que esse índice subir, infelizmente, eu vou ter que fechar.
O índice diminuindo, a gente vai permitir que o comércio funcione. Dessa forma, você não só democratiza a discussão, como você traz essas pessoas para participarem também das ações. Porque esse problema é de todos. Não imagine, porque isso não é verdade, que nenhum comerciante esteja desejando que essa cidade vire um caos aqui de contaminação de Covid-19. Duvido. Tenho certeza que eles sabem que fazem parte do problema. E eles têm colaborado também para que a gente ache a melhor solução. Então eu acho que dessa forma que tem que se construir. Não passa pela minha cabeça, e eu duvido muito que se amanhã a gente realmente tiver numa situação caótica, pode ser que parta até deles. Né? Porque da prefeitura a gente não espera muito, mas pode ser que parta até deles mesmo. Como no começo partiu, pouca gente sabe disso. Alguns comerciantes foram à prefeitura e sugeriram. Vê se o melhor agora não é fechar o comércio. Você está entendendo? Então, assim, não se trata aqui de defender, abrir e fechar. Quem melhor pode falar sobre isso é quem tem informações e dados. Né? A gente sabe que hoje a cidade está subnotificada, infelizmente. É um problema sério aqui a testagem. Então, a prefeitura abre o diálogo, conversa. O Conselho Municipal de Saúde não participou de nada até agora. Tinha que chamar outros representantes de segmentos também e fazer essa divisão de responsabilidades para chegar sempre numa decisão consensual e dar segurança para a sociedade. E não ficar nesse chove, não molha, que ninguém aguenta mais. Flávio, como está o relacionamento do governo municipal com o governador Rui Costa? Isso eu não sei. Do governo municipal eu não sei. Eu posso falar da gente, mas o governo eu acho que está bom. O governador esteve aqui para participar daquela, não sei nem como é o nome daquilo, inspeção, né? Inspeção que foi chamada de inauguração da UTI, né? Que não é UTI, não funciona e não é UTI. Mas o governador esteve aqui, então eu acho que é uma relação institucional boa, né? A relação política, como é fato público, todos sabem, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador, ele vai apoiar a candidatura de Anilton Bastos e está com a gente aí nas eleições. Tá, o senhor, em determinado período, foi o prefeito interino. Quando em atividade, o senhor despertou o interesse de muitos empresários e jovens, por ter inclusive apresentado, embora num curto espaço de tempo, modus operandi diferente de administrar. Qual a satisfação de ter passado adiante esse conhecimento? Aí você mexeu numa... Assim, hoje mesmo, aniversário da cidade, eu estava lembrando de muita coisa. Falei rapidamente hoje, mandei uma mensagem hoje na Angiquinho. E a Angiquinho estava, me permita falar do concorrente. Sem problema. Estava comentando sobre alguns pioneiros, se referiu até a meu avô, a meu pai, a minha mãe e a outros grandes pioneiros da nossa cidade. E assim, o orgulho que eu tenho é muito grande, sabe, Bob? Eu sou o primeiro vice-prefeito eleito, filho de Paulo Afonso. E, por obra do acaso, acabei me tornando o primeiro prefeito, filho de Paulo Afonso. Ainda que por 100 dias, mas isso ninguém vai apagar, não tem jeito. Então, esse foi um período de muito aprendizado, foi um período que eu tive uma oportunidade única de ver as coisas da gestão. Eu já vinha, né, da Procuradoria durante 8 anos, com um olhar diferenciado. Mas, assim, posso dizer a você que a gente buscou ali dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito. Nós não mudamos a estrutura da prefeitura, até porque eu sempre trabalhei na certeza que o prefeito retornaria, pelo menos eu, né? Agora, com o nosso ritmo, né? A gente deu um ritmo realmente diferente, a gente quebrou algumas barreiras que já estavam começando a ser construídas de natureza política, certo? Isso ficou muito fácil para mim enxergar. Estava havendo já retaliação ao trabalho da secretária Ana Clara, estava havendo retaliação ao trabalho de Wilson Pereira, estava havendo retaliação ao trabalho do professor Silva, estava havendo uma série de retaliações internas ao trabalho de vários agentes públicos, e ali, quando eu pude enxergar isso, eu fui quebrando aos poucos, permitindo que todo mundo exercesse seu trabalho, até porque ali ninguém está fazendo trabalho pessoal, está todo mundo fazendo trabalho para a cidade, para a sociedade. Então, eu não concordei, quebrei, talvez por isso eu tenha sofrido muito no retorno do prefeito, tenha tido que
que eu ouvi coisas não muito agradáveis e ter passado também por situações que eu não desejo para ninguém, tá? Mas a cabeça tá erguida, amigo. Tá bem erguida. E é como eu disse. Mas por que que você depois não foi gritar, não foi... Isso ia ajudar em quê? O que é que isso ajudaria, Paulo Afonso? A minha vaidade, o meu sentimento, isso é o pormenor, Bob. Só que agora é a hora da política. Agora é a hora de falar. E eles me impediram de exercer plenamente minha atividade. Isso eu tenho que confessar, de vice-prefeito. Agora, a minha atividade política eles não vão impedir. Eu vou estar participando dessa eleição ativamente e falando para todos os paulo-afonsinos as verdades que eles precisam saber e ouvir para poder fazer a melhor escolha no dia 15 de novembro. Tá bem. Por falar em ativamente, como será a campanha e a eleição propriamente dita este ano, num ano diferente, um ano de pandemia? E qual o papel das redes sociais? Rapaz, vai ser uma eleição realmente muito difícil, complicada. A gente agora passou por uma experiência, que eu não vou dizer ruim, porque a visita lá foi ótima, mas a gente foi para um almoço no Juá domingo, né? Eu queria até aproveitar a oportunidade para falar sobre isso. Pedir desculpas àqueles que viram as fotos e estão interpretando a gente muito mal, mas na verdade a gente foi paramentado, a gente estava de máscara, a gente levou álcool gel, a gente estava mantendo distanciamento, a gente tentou tomar todos os cuidados. Só que, e aí eu quero aqui fazer um elogio ao pessoal do povoado Juá. Estão de parabéns. Lá eles estão bem conscientes. E até alguns amigos nossos que quiseram falar com a gente, eles mantiveram distância, pelo menos a grande maioria. Mas tem sempre um eleitor que quer estar próximo, que quer conversar. E a gente teve que tirar as máscaras para almoçar. Né? Para almoçar, para tomar uma água, para tomar um trago, uma cervejinha, uma coisa, a gente teve que tirar a máscara. E realmente o pessoal fotografou e eu quero aqui de público, inclusive, me desculpar com aqueles que tiveram uma mensagem que não foi a mensagem correta. Mas nós agora, durante a campanha, vai ser um negócio muito complicado. Tem eleitores que estão pedindo a presença da gente nos seus bairros, nas suas comunidades, que querem conversar com a gente, mas a gente fica realmente pensando se deve ou não ir, como ir, sabe? Mas essa vai ser uma dificuldade de todos, para todos. E, enfim, a gente tem que buscar, eu acho que fazer a campanha tomando todos esses cuidados, essas recomendações. Quando tiver almoço, e aí eu vou falar, os adversários da gente, eu vou falar por experiência própria, tenham cuidado. Quando tiver almoço, não sei, vai ter que comer assim, ó, puxando a máscara aqui, o pessoal que não tá vendo a gente, eu tô puxando a máscara e botando o garfo por baixo, para poder não acabar tendo que passar porque a gente tá passando agora, que foi uma situação que não nos agradou. A gente sabe do nosso papel, o exemplo que a gente tem que dar, a gente tem consciência disso. E a gente, repito, a gente tomou as precauções. Só que na hora de comer não tem jeito. Claro. Você tá entendendo? E aí, nesse aspecto, Bob, a rede social, que eu acho que já ia ser uma ferramenta importantíssima, ela agora ganhou um status de imprescindibilidade e de importância como eu acho que nunca aconteceu num período eleitoral. Então, vai fazer diferença no dia 15 de novembro, vai fazer diferença o candidato que souber usar bem a rede social, vai fazer diferença o candidato que souber passar bem sua mensagem, atingir o público o máximo possível, porque esse é um outro problema. Existe uma gama de eleitores, por incrível que pareça, que não tem ainda acesso, não tem o celular com a capacidade de acessar as lives, de acessar os conteúdos. Às vezes tem o celular, mas não tem o sinal com a qualidade para assistir uma live de 40 minutos, para assistir um debate no YouTube de 1 hora e meia. Enfim, uma série de coisas que, para a gente vencer, a gente vai ter que ter muita criatividade, mas principalmente cuidado. Eu acho que tem que ter muito cuidado para que essa campanha não acabe se tornando um instrumento até de pior aí dessa situação que a gente está vivendo de pandemia. Muito bem, 4, 5 candidatos se apresentam como pré-candidatos à sucessão municipal. E, claro, aí tem o governo e os 4 outros partidos que a gente entende aqui que sejam de oposição. Há a possibilidade
há quem vislumbre a possibilidade de se discutir a unificação dessa oposição? Bob, vê só, vou falar por nós. Certo. O que é que nós temos pregado sempre nas nossas reuniões? Que enquanto candidatura de oposição, eu acho que todos que estiverem do lado de cá também, a gente tem por obrigação estar conversando, estar dialogando. É isso que nós estamos fazendo ou tentando fazer. Porque com alguns, eu confesso que o diálogo é um pouco mais distante, um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente tem pessoas, a gente tem correligionários. Hoje nós somos 6 partidos, o bloco que a Newton formou é de 6 partidos. Então tem os presidentes, tem candidatos a vereador, que estão sempre conversando com as pessoas que também estão lançando candidatura. E assim, eu acho, como a gente tem essa coisa em comum de ser oposição, eu acho que esse diálogo é válido. Se desse diálogo vai surgir uma unificação ou não, isso aí já, como diz na gíria, são outros 500. Mas que, sem sombra de dúvida, para a oposição, quanto mais unida, melhor, isso é uma coisa que eu acho que é pouco lógica até, né? Claro que você tem que ter todos os cuidados nessas composições, até porque elas não podem surgir ao acaso, apenas por uma mera busca de um ganho do ponto de vista eleitoral. Isso também tem que ser discutido no campo programático. Apesar de sermos oposição, às vezes a gente tem visões diferentes de gestão. Então isso também tem que ser colocado na mesa para que possa ter uma discussão e encontrar o senso comum. Aí sim eu acredito, porque Paulo Afonso já passou por algumas experiências muito ruins, onde foram feitas uniões unicamente fundamentadas em vencer a eleição, e aí na prática da gestão a gente viu uma coisa muito ruim acontecer. Haviam vários prefeitos, vários nichos dentro da prefeitura, cada um puxando por um lado, e a cidade não viveu um momento muito agradável, tanto é que o prefeito, à época, não se reelegeu. Então a gente tem esse cuidado, mas, repito, nós estamos conversando sim, estamos conversando com diversos agentes da oposição sim. Se isso vai ser ou não o suficiente para gerar uma unificação, eu não sei, mas o diálogo por si só já tem sido um diálogo muito bom, no sentido da gente fazer crescer aquilo que a gente propõe para as eleições de 15 de novembro e para a gestão do município a partir de 1º de janeiro. Bom, então nós conversamos aqui com o vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, nesse 28 de julho, data da emancipação política, onde se completa 62 anos, conversamos com o doutor Flávio Henrique Magalhães Lima. Para concluir mesmo, Flávio, uma mensagem à população paulo-afonsina quando o município completa 62 anos de emancipação político-administrativa. A mensagem é de parabéns, porque eu acho que hoje quem tem que comemorar muito é o nosso povo, né? A gente sabe que a data de emancipação é uma data institucional, uma data histórica, claro, mas para nós é o nosso aniversário, é o aniversário da nossa cidade-mãe, dessa cidade que a gente tanto ama, e que, conforme eu falei no início, a gente pode talvez, eu acho que a história vai escrever esse ano como o ano do aniversário mais difícil de Paulo Afonso, mas mesmo assim nós temos muito que comemorar, nos orgulhar dessa cidade que a gente vive. Eu passei pela experiência de morar fora. Durante 9 anos da minha vida, eu estive fora e eu sempre tive muito orgulho de dizer o local que eu vim, de onde eu sou, né? E mais do que isso, até falava, vão lá, vão conhecer, que vocês lá só vão se admirar e vão ficar encantados com tanta beleza e com um povo tão bom, tão hospitaleiro, como é o povo de Paulo Afonso. Então, parabéns ao nosso povo pela data de hoje. Aproveitem esse momento de hoje, diante dessa situação tão ruim que a gente está passando, para viver um pouco de frescor, para viver um pouco dessa alegria de comemorar o fato da gente ser Paulo Afonsino, ser de Paulo Afonso e estar aqui nessa cidade que a gente tanto ama. E vamos também aproveitar o momento e refletir. A gente precisa aumentar ainda mais
diante dessa inércia do poder público, dessa falta de capacidade de conduzir a cidade durante a crise, a gente precisa ser mais solidário, a gente precisa olhar mais para o outro, a gente precisa, nesse momento, pensar também naqueles que estão precisando, e quem pode, gente, vamos continuar. A gente começou, eu vi muita gente se mexendo, uma coisa bem legal aconteceu na cidade, mas o momento ruim ainda não passou. E a gente precisa continuar nessa corrente de solidariedade, amor ao próximo, ajudando a todos os paulo-alfonsinos que estão agora passando por uma barra ainda muito pesada e difícil de segurar. Obrigado, Bob. Eu fico à disposição, tá certo? Da Rádio Betel, Anilton, prazer revê-lo, meu amigo. E dias melhores virão, meu irmão. Tenha fé. Um grande abraço a todos. 11h53, estamos concluindo o silêncio que chegou à autoridade desta terça-feira, quando conversamos com o vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima. Leve o nosso abraço para o professor Silva. Trabalhos técnicos do Anilton Teixeira, o A Teixeira, como o Francisco Salles fala, já que ele apoia outra candidatura, não o Anilton, ele fala A Teixeira. E com a supervisão geral do pastor João Neto. Esse programa é produzido por a gente mesmo e a inteira responsabilidade deste programa é nossa. Estamos concluindo o programa de hoje, 11h54. Amanhã vamos conversar aqui neste programa, no Silêncio Chegou à Autoridade, com José Luiz de Oliveira Neto. O doutor Neto virá conversar conosco amanhã. Na quinta-feira, pré-candidato a vereador, Lúcio Flávio. Estamos organizando o convite para a próxima sexta-feira. Por hoje é só. Tenham todos um bom dia. Continue acompanhando a nossa programação. Estamos aguardando ainda a definição dessa já cansativa reunião para definir se o comércio abre ou não, se eles vão atender à reivindicação ou à solicitação ou ao apelo dos empresários que pedem que pelo menos o comércio fique aberto até ao meio-dia. Muito obrigado a todos. Bom dia. Até amanhã. Vou embora, vou buscar o sol.